bem, então estamos aqui para dar início à nossa aula, né, do componente de arte, e eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória do mundo da arte. Então, vamos ver o que é que nós temos como objeto de conhecimento para a aula de hoje. Objeto de conhecimento: teatro, o corpo e a expressão. O detalhamento da nossa aula: movimentos e expressões corporais no teatro, produzindo em âmbito global, individual ou coletivas, e as percepções acerca das interações sociais pautadas na atitude ética, democrática e de respeito ao sujeito. Então, vamos lá dar início à nossa aula de hoje? Muito bem. Então, ao iniciarmos a nossa aula, nós vimos que o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula falava sobre algo muito interessante que nós temos aqui, a questão do teatro. O teatro, nós estamos falando agora, nesse momento, sobre a estrutura física, sobre a questão arquitetônica. Eu estou no interior do Teatro Amazonas, onde aqui em cima nós temos o quê? O nosso pano de boca do teatro. É quando ele sobe, né? Esse pano de boca ele tem algo muito específico, que ele não é dobrado, ele sobe verticalmente, ele não pode ser dobrado porque ele é uma tela, é uma pintura, certo? Então, mas a partir do momento que se inicia um espetáculo, né, o pano de boca sobe e começa o espetáculo, as apresentações, que pode ser uma dança, uma ópera, um teatro, né, uma dramaturgia, uma comédia, e esse espaço ele está muito, vamos dizer, popular, vários espetáculos acontecem. Você que tem a oportunidade de conhecer o Teatro Amazonas, você vai ver uma arquitetura riquíssima, certo? Então, mas para falar sobre isso, mas será que o teatro, enquanto encenação, enquanto arte cênica, ele foi iniciado no Amazonas? Não, nós temos toda uma história que envolve o teatro. Eu sempre falo que uma pessoa ela só é conhecida, né, quando ela é registrada, que ela vai existir no lado, vamos dizer, civil, né, da pessoa, quando ela é registrada. Então, o teatro, lá nos primórdios, lá na pré-história, o homem inconscientemente ele fazia toda a sua celebração, os seus rituais, as pinturas, ele imitava os animais para poder caçá-los, né, porque ele não dominava ainda a questão da pecuária. Então, o que acontecia? Ele fazia teatro, mas ele não usava o nome de teatro. E aonde foi que foi intitulado essa palavra teatro enquanto espaço, enquanto encenação? Vamos ver? Então, o teatro é um termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação em público e o edifício onde são apresentadas essas peças, certo? É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens que representam, né, o teatro enquanto estrutura arquitetônica, que é o Teatro Amazonas, certo? Dentro dessa arquitetura imponente e que marca o cartão postal de Manaus, certo? E o teatro enquanto encenação, onde aparecem aí as pessoas vestidas, caracterizadas com figurino, que estão encenando. São personagens que fazem o teatro enquanto arte cênica. Mas para que aconteça nessa encenação, agora o teatro enquanto encenação, nós temos que trabalhar primeiro o quê? A expressão, né? A expressão corporal, certo? Quando dizemos expressão corporal, não estamos falando apenas do nosso corpo físico, mas também do nosso corpo psíquico, né? Ou ainda das nossas possibilidades de comunicar e expressar nossos anseios e intenções. A expressão corporal é uma forma poderosa de comunicação não verbal que ultrapassa as barreiras linguísticas. Ao compreender, certo, os fundamentos dessa linguagem única, podemos desvendar os segredos por trás de gestos, posturas e movimentos que enriquecem nossa interação social. E aí, falando sobre justamente esse comunicar com o corpo, às vezes o corpo não precisa falar. Quando eu
aqui, uma pessoa vai passar, ou então até mesmo a tua fisionomia, quando você está triste ou quando você está alegre, principalmente quando você está triste, a pessoa que te conhece, ela vai perguntar: aconteceu alguma coisa contigo? Tu está triste? Você não falou nada, mas a tua expressão, a tua forma, né? Ela vai falar, ela vai comunicar para o outro. Então, essa expressão corporal que é muito utilizada aonde? No teatro, na dança, certo? Então, a expressão corporal ela é muito importante, até mesmo a postura. Vocês já pensaram se eu viesse dar aula aqui para vocês, falar com vocês, trocar conhecimentos com vocês, eu ficasse assim. Bem, gente, hoje nós vamos falar sobre a arte do teatro, porque então, até aqui é uma encenação. E dar essa aula nós temos que ter postura também, de se posicionar, de falar, de saber o momento qual é a câmera que nós vamos olhar, qual é que não é, entendeu? Então, isso tudo é o que? Até mesmo numa entrevista de trabalho. Você tem que ter postura, porque você vai para uma entrevista de trabalho. Ah, eu não sei, você quer trabalhar aqui porque. Ah, porque eu estou precisando. Não, então, justamente na nossa interatividade, é o momento para você exercitar essa tua postura, essa tua forma de falar, né? De tirar um pouco a timidez, de saber se comunicar. Então, às vezes a pessoa diz: ah, a pessoa é tímida. Não, às vezes ela não exercitou. E aí eu trouxe para vocês aqui justamente conhecer o corpo, né? Saber os movimentos, primeiros movimentos, como é que eu tenho? Às vezes a pessoa, eu não consigo subir uma escada, o meu braço. Então, se eu conheço as minhas articulações, eu vou saber manobrar, movimentar, me expressar através do corpo. Eu trouxe para vocês aqui uma animação, olha aí, viu? Então, aí está cada pontinho como você pode movimentar o seu corpo. E ele se movimenta, dá tchauzinho, a postura, o equilíbrio. Então, tudo isso é muito importante para essa comunicação corporal, para as artes cênicas, para o teu dia a dia, certo? Então, comunicar com o corpo, a dança fala, né? Veio lá os primórdios, quando iniciou o balé clássico, depois passamos para a dança contemporânea, a dança moderna, que foi deixando o corpo muito mais livre, se comunicando, né? E aí tem um teórico que ele fala justamente sobre esses movimentos, em conhecer o corpo. Vamos ver? De acordo com o maior teórico de dança do século XX, Laban, né, 1979 a 1958, o movimento visível do corpo seria a manifestação externa da nossa força vital. Para Laban, cada gesto, por mais simples que seja, revela algo da nossa vida interior. Tá? Então, olha como é importante você saber, conhecer o teu corpo, saber como ele se expressa, certo? Então, a partir desse momento que eu conheço o meu corpo, eu posso desenvolver o quê? As minhas habilidades, né? Essas habilidades que o corpo pode me oferecer. Até mesmo quando eu quero me desviar de uma pessoa, até mesmo quando eu estou triste ou eu estou alegre, a minha forma também como eu uso, vamos dizer, o meu figurino, a minha roupa, também ela comunica. Às vezes as pessoas só de ver como você se veste, como você se arruma, vai dizer assim, olha, é assim. Então, uma pessoa não estava acostumada a se vestir, se arrumar, pintar o cabelo, se maquiar, depois, de repente aparece assim, as pessoas vão dizer, está apaixonada, está toda arrumada. Então, quer dizer, você comunicou algo, não precisou, teus sentimentos, né, afloraram, você quis ver o mundo mais colorido, vamos dizer assim. Tem aquelas pessoas que já não gostam muito, já são a mais simples, já são principalmente monocromáticas, adoram usar a cor preta, né, como roupa, mas isso também comunica. Até mesmo a forma como você se veste comunica a tua personalidade, os teus movimentos também. Certo? Então, o teatro ele vai ajudar a desenvolver a habilidade de comunicação, deixando de ser só uma simples forma de entretenimento. Através do envolvimento no palco, os alunos dessa arte têm a oportunidade de aprimorar a sua expressão verbal e não verbal,
melhorar a dicção, o controle vocal e o corporal, além de desenvolver a empatia, a escuta ativa e a capacidade de se comunicar efetivamente com os outros. O que é uma improvisação teatral? Agora falando sobre a questão das artes cênicas. O que é uma improvisação? A improvisação já está falando, eu improviso, é o que não estava, vamos dizer, organizado, mas eu fiz ali rapidinho, certo? Ah, nós vamos fazer uma festa. Pô, mas não estava programado, vamos improvisar aqui uma festa. E a criatividade vem, e a gente consegue fazer. Então, mas no teatro, o que seria isso? Vamos ver? É uma forma de atuação na qual os atores criam diálogos, cenas, histórias no momento, né? Não estava ali previsto, mas pronto, criou uma história. Sem um roteiro prévio, é uma prática que valoriza a criatividade, espontaneidade, colaboração entre os participantes. Na improvisação teatral, os atores são desafiados a reagir rapidamente às sugestões do público, ao estímulo do ambiente ou às ações dos outros atores, criando uma performance única a cada apresentação. E quais são esses tipos de improvisação que existe no teatro? Improvisação de curta forma. O que é essa improvisação de curta forma? Consiste em jogos de exercícios breves, muitas vezes usado como treinamento ou aquecimento. Improvisação de longa forma. Envolve a criação de peças ou cenas mais extensas em que os atores exploram personagens, dramas de maneira mais profunda. Improviso comédico. Focado em humor, é popular em clubes de comédia e programas de TV. Improvisação dramática. Usa a improvisação para explorar temas sérios e emocionais. E aí, tem uma pergunta para vocês aí. Vamos ver? A comunicação, linguagem corporal é essencial somente para a arte? Será que essa comunicação corporal, essa linguagem corporal, ela é importante só para a arte? Eu acabei de falar com vocês, explicar que até mesmo numa entrevista de trabalho, como você fala, como você chega. Tem pessoas que chegam em algum ambiente e não dá nem boa tarde, nem boa noite. Será que quando você chegou hoje na sua sala de aula, você falou boa noite? Ou boa noite para todos? Então, você tem uma forma. Então, ela não é só importante, já respondendo, para a arte, né? Ela está presente no seu dia a dia, no seu cotidiano, a forma como você se expressa. Continuando, ao participar de atividades teatrais, as pessoas têm a oportunidade de aprimorar várias facetas da comunicação. Então, eu trouxe para vocês aqui uma entrevista com uma artista que ela já participou de filmes, né? Tem algumas séries que ela participa, e já está até na Netflix, que é a Neuriza Figueira, uma grande amiga e uma atriz maravilhosa. Vamos ver o que ela fala sobre essa arte cênica, sobre a arte teatral, como você se expressa, o que o teatro traz. Vamos ver? Olá, meu nome é Neuriza Figueira, sou graduada em licenciatura em teatro pela Universidade do Estado do Amazonas. E nós vamos falar hoje sobre expressão teatral. Vamos falar um pouquinho dessa arte do teatro, o que influencia na nossa vida, ou seja, nas nossas vidas. Você como estudante, eu como atriz e as pessoas no seu cotidiano. Então nós vamos começar pelas nossas expressões faciais. O que você está sentindo agora? Raiva? Alegria? Você está triste? Então você começa a praticar essas suas expressões olhando no espelho. Você olha para você mesmo e começa a brincar, sabe? Sabe aquela brincadeira de criança, olho no olho? Então você vai se olhar e vai ver como é que suas expressões ficam diante de você. Como é que você reage a diversas situações no seu dia a dia, tanto na sua casa, quanto na escola, no seu trabalho. Além dessas expressões faciais, nós temos as nossas expressões corporais. Tudo que você sente, o seu corpo também sente aqui, né? Então, qualquer gesto que você faça, a forma que você pega, como é que eu vou me abaixar?
Então, tudo isso você tem que praticar exercícios de uma maneira correta para que você tenha um desempenho melhor no seu dia a dia, nos seus afazeres, tanto na sua casa, no seu trabalho, na escola. E, além de tudo isso, vai também te ajudar na sua dicção, na sua maneira de falar em público, você tendo uma boa oralidade, praticar bem a leitura. Isso, essa arte, essa expressão teatral, ela nos ajuda, não só quando você é criança, mas no nosso decorrer da nossa vida, vai nos ajudar todos os dias. Então, a prática leva à perfeição. Então, você pratica suas expressões faciais, corporais, a sua leitura para melhorar a sua dicção e para melhorar a sua fala diante das pessoas, no público. Quando você for fazer algum discurso, você precisa ter uma boa dicção para que as pessoas possam entender, tá? E como é que você vai dominar o espaço em que você está? Nós temos que ter a percepção. Como que eu vou olhar para o meu amigo que está do meu lado? Eu vou utilizar a minha visão aqui, ó, periférica, para ver o que tem ao meu redor. Eu tenho que saber para onde eu devo ir, como eu devo me portar. Se tem alguém atrás de mim, eu tenho que estar atenta. Então, essa expressão teatral, ela nos envolve em tudo, ela engloba tudo. Então, ela melhora a minha vida de uma forma assim, ó, completa, né? Então, mas para que isso seja bem desenvolvido, nós temos que realmente praticar no nosso dia a dia. Eu, como atriz, como professora, eu tenho que praticar todos os dias. Você sabe andar de bicicleta? Aprendeu quando criança? E você deixou de praticar? Às vezes você está enferrujado, não é? Mas se você voltar a praticar, você vai fazer tudo direitinho. Então, no nosso dia a dia, dentro da sala de aula, no nosso trabalho, em casa, até o pegar de uma vassoura. Você pega a vassoura, você jamais vai fazer aqui. Você vai fazer, ó, aqui. E assim, a nossa postura, sempre aqui, o nosso sorriso. Ou, será que é assim mesmo? Ou, eu acho que eu não estou gostando disso. Os nossos gestos dizem muito sobre nós. Então, como que eu devo me portar? Se eu não estou gostando de alguma coisa, eu cruzo os braços. Se eu estou numa palestra e esse gesto que for feito, algo de errado está acontecendo. O palestrante não está agradando. Então, nós temos que verificar que gesto nós estamos fazendo e como estamos fazendo, né? Tudo isso fala por nós. Então, o nosso rosto, o nosso corpo, as nossas expressões, essas habilidades, toda essa expressão teatral, ela nos dá no nosso dia a dia. Mas precisamos usá-la de maneira correta. Muito bem, né? Olha aí a aula que a Neuriza deu. Ela é uma atriz maravilhosa. Um dia que vocês vierem aqui em Manaus e quiserem prestigiar, se ela estiver em espetáculo no teatro, não percam essa oportunidade. Então, o teatro também ele vai trabalhar muito a questão da dicção, o falar, como falar. No teatro, os atores são ensinados a projetar suas vozes e articular cada palavra de forma clara e compreensível para o público, por meio de exercícios vocais, treinamentos e prática de dicção. Eles aprendem a aprimorar sua pronúncia e enfatizar as sílabas corretas das palavras. Essas técnicas de dicção ensinadas, né, ajudam a alunos a se comunicarem de maneira mais clara e impactante. O teatro também trabalha o quê? O trabalho em equipe. Tem pessoas que não conseguem trabalhar em equipe e o teatro ele desenvolve isso. É a arte da atuação, é uma atividade colaborativa, onde os atores precisam trabalhar juntos para criar uma performance coesa. Isso requer uma comunicação eficaz, como negociação, cooperação, respeito mútuo e capacidade de receber e dar feedback construtivo. Ajusta a projeção da voz. Nesses cursos de teatro, né, os participantes são treinados para projetar suas vozes a fim de serem ouvidas por toda a plateia, mesmo sem o som de microfones.
Isso envolve técnicas específicas para fortalecer a voz e otimizar a ressonância vocal. E aí, melhora também, para ter uma voz boa, nós temos que melhorar o quê? A nossa respiração. A respiração é um elemento fundamental na prática teatral, pois influencia diretamente a projeção vocal, a energia física e a capacidade de sustentar falas e diálogos no palco. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o teatro pode contribuir para o aprimoramento da respiração. Técnica de respiração, exercício de respiração e apoio vocal. Eu trouxe para vocês aqui um exercício que, na época da pandemia, ela foi usada muito, que é um exercício teatral, mas ela foi usada muito para diminuir a ansiedade das pessoas, que é o momento de inspirar, segura e depois expira, tá? Então eu trouxe para vocês aqui, nós vamos fazer esse exercício rapidinho. Vamos lá? Então, expirou, agora solte o ar. Mais uma vez, expire. Segure por 3 segundos e depois solte o ar devagar. Certo? Então, é assim. Então, esse exercício, falavam, né? E ele faz o mesmo efeito, ajuda principalmente as cordas vocais, ajuda a questão da ansiedade e trabalhar a respiração. Primeiro você faz 3 vezes, depois é pausada, aí vai. Então tem várias técnicas, essa aí é a mais simples, mas que trabalha também a respiração no momento de você falar. Isso é muito utilizado no teatro. E aí ensina a postura adequada. A postura desempenha um papel importante na comunicação, pois influencia como somos percebidos pelos outros e como transmitimos nossas mensagens. No teatro, os alunos aprendem exercícios que ajudam a desenvolver uma postura adequada, como consciência corporal, expressão corporal, alinhamento corporal e presença cênica. Isso aí, como nós falamos, não é verdade? Já pensou se eu chegasse aqui para dar aula para vocês, como eu falei? Bem, gente, a gente vai falar hoje, tem pessoas que andam assim. Isso aqui é uma forma de dizer, sabe, sou uma ostra, eu estou fechada ali. Outras pessoas andam assim, para cima. Então, quando estão sentadas, até mesmo na sala de aula, tem uns que não sentam com as nádegas, com as bundas, né? Sentam com as costas, ficam lá deitados. Isso aí depois não sabe o que vai acarretar, a questão da postura. Outras, já viu aquelas pessoas com mais idade que às vezes elas são curvas, outras são assim? Então é porque não teve uma postura, não exercitou. Então isso aí é para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que aí na sala de aula tem um monte de gente deitado na cadeira, outro com o pé lá não sei outro com... Com certeza. Qual é a postura? Como é feita a cadeira? A cadeira de aula ela é feita justamente para te acomodar perfeito. Né? Eu fiz um curso fora do Brasil e lá, fazer isso na sala de aula, isso aí é uma falha gravíssima para os professores. Eles ficavam irritados, ninguém poderia fazer. Isso aí é estar desprezando a aula do que está sendo passado. Então, é essa expressão. Tá? E aí, o teatro também ajuda a resolução de problemas. Ao ensaiar e apresentar peças teatrais, os atores encontram desafios e obstáculos que exigem soluções criativas e pensamento rápido. A arte ensina a pensar de forma estratégica, a encontrar alternativas e a trabalhar em equipe para superar problemas e encontrar soluções eficazes. E o que mais que o teatro trabalha? Diminui a timidez de falar em público. O ambiente teatral proporciona uma oportunidade de crescimento pessoal e superação de desafios, incluindo a timidez de falar em público. O teatro é uma jornada transformadora que impulsiona a confiança e permite que os participantes descubram o poder da expressão e da conexão humana. Independentemente de ser um ator profissional ou uma pessoa interessada em aprimorar suas habilidades de comunicação,
Ele oferece uma plataforma única para desenvolver e aprimorar essas competências essenciais. Certo? Aquilo que nós falamos, a questão da postura, a questão como eu falo, né? Como eu estou na sala de aula, como eu me comporto na sala de aula. Às vezes, na hora da interatividade, vem um aluno, né, falar, apresentar, e o outro lá atrás fica fazendo e aí o que isso demonstra? Que aquele aluno lá atrás é uma pessoa super tímida e que ele usa esses artifícios para esconder a sua timidez ou a sua maneira de dizer eu não consigo fazer isso. Então, ele fala isso, nós entendemos dessa forma. Não sou eu que falo, são os teóricos. E isso é muito importante, a gente conhece os alunos assim. Porque quando eu tenho a minha postura, eu conheço o meu espaço, eu jamais vou estar fazendo não sei o que lá atrás, quando meu colega está apresentando uma atividade. Então, isso chama postura. Eu não preciso esconder. E aquele aluno que vem apresentar, que fala, ele, sem saber, ele está exercitando justamente isso, diminuindo a sua timidez, a sua postura corporal, a sua forma, a sua dicção, a improvisação também, certo? Então, eu trouxe para vocês uma atividade teatral, tá? Que é o quadrado. O que acontece nesse quadrado? É improvisação, que as pessoas vão ter que ter, memória e gestos. Então, eles vão contar, vocês vão ver, são 4 pessoas que eles contam 4 histórias diferentes, mas de uma forma aleatória e de improvisação. Vamos assistir? Paulo, eu fiz um frango assado de forno que ficou uma delícia. Eu comecei primeiro lavando ali com limão, porque eu não gosto de usar vinagre, né? Fiz com limão. O limão é maravilhoso, que tira aquele pitiu. Exatamente, o limão faz toda a diferença nessa parte do tempero. E aí depois eu dei aquelas pinceladas com manteiga. Não usei azeite não, porque o azeite está muito caro. Dourado e na hora de comer aquele... Bem douradinho. Que delícia! Desse jeito, exatamente. Mano, meu trabalho tá me matando, cara. De novo, O pessoal inventa um negócio assim, sem pé nem cabeça, mirabolante. Paulo, esse já é o 3º emprego em menos de um ano, cara. Te manca. Ai, não, mas hein? ainda Deve que ter alguma coisa aí, o problema hein? não é eu, o problema são as demandas, é muita coisa, é um negócio mirabolante que o povo cria e aí a gente tem que... Era só. Por favor, eu quero voltar contigo, eu não quero saber. Não te quero. Você já me Como deu assim? 3 vezes. Eu não vou te aceitar de volta. Mas foi só um momento, Não, foi só um mas momento. 3 Eu chifres sou, é muito, eu sou não é? Você muito não acha? legal. Não. Eu sou muito legal, Não, você cara. não Eu tô é. acreditando. Você não é. Você tem vários diagnósticos porque eu sou psicóloga, eu sei disso. Então eu não te quero Tu de tá volta. querendo trazer laudo pra não continuar comigo, cara? Sim, tem diagnósticos. Então, amiga, é o seguinte. Eu acabei de saber que o meu ex-namorado me traiu. Ai, eu não acredito. Como que tu descobriu isso? Eu fui ver primeiro o WhatsApp dele, eu descobri que ele tinha 2 Tu não mulheres. sabe da história que quem procura acha? Pra que tu foi Mas eu atrás? tenho que procurar, amigo. Não, Como é que eu não vou ficar tem com que chifre procurar. sempre? Quando tu temperou esse frango, ele fez um... E Ele aí? ficou muito... Não, na verdade, quando ele assou, né? Que foi assado de forno. Então, é que ele ficou bem Ah, né? Eu crocante. só falei temperar, parece até que o Isso, frango era um é. sushi. Exatamente, comeu cru, não pode. Então, ele estava bem temperado e foi ao forno para ser assado, Mas tu entendeu? fez ele no forno elétrico ou no forno a Não, gás no mesmo? forno elétrico. Também faz diferença. Olha, é o seguinte, se tu parar e começar a obedecer as coisas, as pessoas, teu chefe, tu vai continuar em emprego, não tem que Eu parar acho que com o esse problema negócio. realmente sou eu, que eu não Tu quer consigo ser me bonzão, adequar mano, te manca, às tu quer ser o rotinas. bonzão. Não é isso, não é isso, cara. Para de... Eu acho que tu tá confundindo as coisas e tá extravasando. Mas... Ah, quer saber? Não. Então agora tu meteu essa de laudo, eu não quero mais saber de ti. E quem disse que eu queria saber de quero ti? meus Foi você presentes que de veio volta. atrás. Não. Eu quero meu presente de volta. Que eu quero presente? meu relógio, quero relógio. Ah, mentira! Eu quero todos Depois os de 3 serviços. chifres, tu quer que eu te devolva tudo que você Interessa, minha. Não procura. Quando você procura, você acha. É melhor Mas, você não amiga, eu vou saber. ficar com uma pessoa que me trai Mas E como aí? foi pra te desconfiar disso? porque ele começou a não ir aos encontros, entendeu? Que eu marcava e tal. Aí eu comecei a desconfiar, principalmente no fim de semana.
O frango, eu acho que ele fica bom com aquela farofinha também bem torradinha. Sim, com uma farofa, com um arroz branco também fica bem gostoso. Acho que a lagrega fica legal. E a lagrega é aquele que vem com passas, Com várias coisas misturadas. mas tem passas. Tem. Aí acho que as passas já ficam um negocinho meio... Pra acabar a conversa, eu vou chamar pra gente comer esse frango. Muito bem. Então, finalizamos a nossa aula.